Bom dia! Estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. E hoje, dia 30 de abril, nós temos a alegria de receber D. Reginaldo Anvieta, ele que é o bispo referencial da CNBB para a pastoral operária no Brasil, justamente quando nós vamos conversar, ao mesmo tempo que tem toda a dedicação como pastor da Igreja Particular de Jales, em São Paulo, e também integra conosco, apoia a Comissão de Justiça e Paz do Regional Sul. Eu quero lhe transmitir, D. Reginaldo, o nosso agradecimento por tudo que o senhor tem feito lá. A nossa turma do Sul sempre lhe tem com grande referência. Então, é nesse contexto de desafios enormes que estamos vivendo na sociedade brasileira hoje, que nós iniciamos esse programa fazendo memória das mais de 400 mil vidas interrompidas por conta do descaso, por conta da ação e omissão. E a gente se solidariza com todas as famílias. E hoje à noite também, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz vai integrar a Associação Nacional de Apoio às Vítimas e às Famílias daquelas que foram vitimadas pela Covid-19. Temos que assumir o compromisso de defender a vida. E por isso, nós, enquanto Comissão Brasileira de Justiça e Paz, estamos junto com a CNBB, com o Conselho Nacional do Laicato, integrando o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Só que esse pacto a gente faz num contexto brasileiro, num contexto nacional. E é esse contexto, com um olhar generoso de homem de fé, que D. Reginaldo hoje nos apresenta também essa perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo e quais são os compromissos que hoje nós precisamos renovar com os homens e as mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, e tantos outros tipos de exploração que, infelizmente, hoje se faz do trabalho humano. Trabalho humano que foi a questão social que deu origem a todo o magistério oficial da Igreja Católica a respeito do ensino social da Igreja. E, nesse sentido, então, nós nos colocamos a caminho. Nessa véspera, eu sou de uma comunidade, D. Reginaldo, que era São José Operário. Então, dia 30 sempre era a véspera da nossa festa da comunidade, que sempre, com a nossa tradição de ser uma comunidade eclesial de base, tinha, então, uma caminhada pelo bairro e, muitas vezes, essa caminhada ia até o centro, quando nós também culminávamos na participação nas atividades do 1º de maio e depois concluíamos com a Eucaristia celebrada na própria comunidade. Então, é com esse espírito dessa raiz primeira, onde eu fui também educado e criado, e com essa filiação nesse ano dedicado a São José também como patrono da Igreja, que nós queremos abrir e passar por uma saudação inicial e logo em seguida, então, nós vamos desenvolvendo nosso programa, percorrendo um pouco esses caminhos de conhecer, de se interpelar e de dizer qual é a nossa resposta. Bom dia, D. Reginaldo. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. O nosso sentimento de compaixão, que é o sentimento do Cristo, mas é aquele que também age, não é? E age por meio da Igreja neste país, de modo especial, defensora da vida, anunciadora do Evangelho da vida, por meio também de iniciativas valiosas e corajosas de cristãos, leigos e leigas, a exemplo daquelas que compõem a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Obrigado por me convidar mais uma vez, né, para esta 28ª edição, né, do Despertar com Justiça. Fico muito feliz e me coloco à disposição, Daniel. Por favor, D. Reginaldo. Então, iniciando, nós já temos aqui um bom grupo de pessoas participando. A Luísa Camargo, que é lá da, se não me engano, de Ourinhos, e alegria e esperança ouvir D. Reginaldo começar o dia. Tema muito importante. Também Padre Gianfranco, o saúda, mandando abraço para o senhor e para mim também. E Tiago Rocha Pereira, lá da Comissão de Justiça e Paz de Santarém, também está aqui conosco. A Maria José Costa Santos também.
Jussara também aqui, minha esposa, que o senhor conhece, também nos acompanhando, e a Suzana Mota, que eu tive a alegria de conhecer, lá de Campo Grande, também professora lá no seminário, também conosco já nesse início de programa. E para que outras pessoas possam conhecê-lo um pouco mais, diga para nós, por favor, Dom Reginaldo, como é que começou todo esse seu despertar em relação a esse compromisso, a essa dedicação aos mais empobrecidos, à própria classe trabalhadora? Conta para nós um pouquinho esse despertar da vocação e depois qual foi um pouco o seu itinerário. Eu sei que vai ter que ser um pouco resumido, mas é importante que as pessoas percebam que esse compromisso brota dessa vivência, né, e dessa experiência familiar, cotidiana, do trabalho. Conta para nós um pouquinho da sua história, Dom Reginaldo, por favor. Daniel, o espírito está também na carne, e a carne é aquela que viveu, não é, como corpo também de trabalhador desde criança. Normalmente, não é, nós dizemos, bom, as crianças não podem trabalhar, mas eu sou de um tempo em que criança ajudando pai e mãe, não é? Então aprendi muito cedo o sentido, o valor do trabalho, colaborando com meu pai desde os 7 anos, numa marcenaria, aprendi o ofício, trabalhei com maquinário pesado, não devia, mas era a condição da época, não é? E isso foi me forjando também no espírito, não é? É um espírito de trabalhador, de ajudar a sustentar a família. Tenho tantos exemplos assim, de vida de família, em que nós, como crianças, eu, meu irmão, nos dedicando bastante ao cuidado da família, no sentido do trabalho também, não é? Então, esse espírito foi crescendo, não é? Um espírito de ser pessoa trabalhadora associada aos demais trabalhadores, então é um sentido também de pertença de classe, que veio com o tempo, com a consciência também, com o estudo. Quando optei por entrar no seminário, trabalhando em realidades de favela, conheci militantes da JOC, Juventude Operária Católica, e da Pastoral Operária, assessores, assessoras também. Então, fizemos vida juntos ali na luta do povo trabalhador, né? E depois, desenvolvendo-me nessa militância e depois também na assessoria, tanto no Regional Sul 1, primeiramente, Estado de São Paulo, como também nacional, assessor nacional da JOC, depois colaborando na assessoria continental da Juventude Operária Católica, internacionalmente chamamos Juventude Operária Cristã Internacional, e depois em vários outros países, né? Já tinha colaborado um bom tempo na Argentina, 3 anos depois nos Estados Unidos, e a assessoria mundial da Juventude Operária Cristã Internacional, dedicando-me sobretudo ao continente africano e avançando nos estudos a respeito da formação de lideranças juvenis, trabalhadoras, que nós chamamos militantes, né? Como desenvolver a formação de militantes, jovens trabalhadores e trabalhadoras. Me dediquei a um mestrado nesse sentido, então sou mestre em teologia pastoral, mas a partir desse foco, com um projeto, então, de desenvolvimento, de formação de lideranças juvenis para o mundo do trabalho, que eu aprendi e continuo aprendendo com a Juventude Operária Católica, que eu acompanho, mesmo sendo bispo referencial da CNBB para a Pastoral Operária. Eu abraço também outras organizações do mundo do trabalho, de igreja, como a Juventude Operária Cristã. E nesse sentido, então, fiz uma trajetória de aprendizado que continua, viu, Daniel? Nós, no mundo do trabalho, aprendemos sempre. E quando acompanhamos formações, hoje em dia, bastante por lives, seminários virtuais, quanto aprendizado nos últimos tempos, quanto debate em torno do mundo do trabalho. Graças a Deus, como que aflorou novamente essa temática, não é? Com uma profundidade tão grande, nós temos dificuldade até de acompanhar tanta riqueza que está tendo. E, de modo especial, em torno da 6ª Semana Social Brasileira, que eu sou um dos responsáveis também no Brasil, por ser membro da Comissão Episcopal
Pastoral para Ação Sociotransformadora, da qual você é assessor, não é? É um tempo, assim, de graça. Deus está agindo fortemente na sociedade brasileira, no mundo, apontando novos caminhos, sobre os quais também vamos tratar, não é isso? Exatamente. Dom Reginaldo, que alegria podermos compartilhar, quer dizer, essa trajetória, eu sabia de todo esse seu envolvimento e, pelo jeito, então, nós temos uma paixão em comum, que é essa evangelização da juventude, principalmente da juventude que se coloca no mundo do trabalho e muitas vezes, por isso, então, é incompreendida e é excluída também. E muito mais gente se somou a nós aqui, Padre Thierry também, nosso companheiro de comissão brasileira, Selvino Rec também manda abraços, Fé na Vida, ele que é do Movimento Fé e Política lá do Rio Grande do Sul, né? E Fernando Barbosa, da Comissão Local. Que bom termos gente que defende trabalhadoras e trabalhadores desse meu país. E ele faz um louvor, né? Uma ode aqui à esperança, né? Meu país que um dia deixará de ser um vale de lágrimas. Também compartilhamos contigo, Fernando Barbosa, desse desejo realmente de superarmos a situação atual. Também a Margarida está conosco aqui, Margarida Maria Marques, manda um abraço desde Fortaleza, Dom Reginaldo. E a Marcília Rocha, que também por conta do trabalho, ela que milita nos direitos da criança e adolescente, que morava aqui numa cidade próxima, agora também vai para São Paulo, justamente procurando essa história do trabalho, né? E por mencionar pessoas concretas com as quais a gente se conhece, a gente se relaciona, qual é a situação hoje, Dom Reginaldo? Faça, por favor, um panorama da situação hoje da classe trabalhadora. Muita gente diz que está havendo essa uberização. Afinal de contas, do que se trata? A reforma trabalhista, tão propalada em 2017, com a lei da terceirização, gerou mais empregos? Não gerou? Como que é esse casamento que aconteceu depois da pandemia, aonde se complicou ainda mais? Mas essa crise já vinha antes e se complicou. Então, se nesse primeiro bloco o senhor puder fazer então um pouco esse quadro, esse retrato, justamente para que nós possamos amanhã, celebrando essa memória das lutas das trabalhadoras e dos trabalhadores, da classe trabalhadora, podermos então colocar esse espírito encarnado em ação. Por favor, Dom Reginaldo. Pois é, Daniel, tomando-se em conta os dados do IBGE, pelo menos metade da população economicamente ativa está desempregada. Bom, numa população geral de 210, 211 milhões de habitantes, 105 é considerado, então, população economicamente ativa, não é? E, pelo menos, então, metade dessa população economicamente ativa está desempregada, subocupada e na informalidade, né? E também mais de 10 milhões trabalham sem carteira assinada, sem considerar aquelas que estão no emprego doméstico, né? E somam-se a esses problemas a disparidade de renda em desfavor da mulher trabalhadora, a discriminação racial nas condições de trabalho e na exclusão do trabalho, as condições inseguras de trabalho geradas pela crescente terceirização, que tem causado incremento de acidentes de trabalho. No último dia 28, celebramos, aliás, né, essa luta contra os acidentes de trabalho, e também o aumento de doenças profissionais, justamente neste tempo de pandemia, quantos profissionais na área de saúde em condições muito insalubres, e o agravamento da insegurança alimentar, que em 2020 já atingia 117 milhões de pessoas neste país, com 19 milhões delas em situação de fome. Impressionante, não é, Daniel? A que ponto chegamos neste país que tinha e se diz ainda que é o celeiro do mundo. E em 2021, esses números aumentaram, né? E nos últimos 5 anos, esse aumento foi de 44%, afetando muito, inclusive, o meio rural, né? O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
diz que o grande número de empresas que fecharam durante a pandemia foi compensado por muitos pequenos negócios que abriram, com destaque aos microempreendedores individuais, conhecido como MEI, né? E o governo se baseia nisso para propagandear a criação de novos empregos. Na realidade, muitos desses negócios e empregos individuais estão submetidos à lógica da precarização gerada pelas reformas trabalhistas, condicionando-os à baixa renda e à não garantia de direitos fundamentais. Portanto, informações muito falsas também, do ponto de vista oficial, né? O que ocorre é que a flexibilização das leis trabalhistas e o alto investimento em tecnologia avançada, né, implementado sob o argumento de modernização, prometiam um crescimento econômico, geração de empregos, melhores condições de trabalho, aumento de renda, redução da carga horária de trabalho, mais tempo para descanso e convivência social, enfim, condições mais saudáveis de vida. No entanto, vemos o contrário, né? Esse tipo de modernização tem beneficiado somente os detentores do grande capital, em detrimento, sobretudo, dos trabalhadores e das trabalhadoras, bem como as micro e pequenas empresas que, segundo o Sebrae, geram a maior parte de empregos neste país, né? E a falácia, então, dessa modernização está sendo comprovada neste tempo de pandemia. Em lugar de contrapor-se à crise, está agravando-a, pois exclui grande parte da classe trabalhadora do próprio direito ao trabalho, né? Então, estaria o trabalho deixando de existir pelo fato do sistema econômico capitalista não incorporar o pleno emprego e pelo fato do trabalho neste sistema corporificar-se em tecnologias avançadas? Então, um exemplo disso é o trabalho multiterceirizado, né? Comprovando que realmente é isso que está acontecendo, pelo qual trabalhadores e empresas interligam serviços presenciais e remotos por meio de tecnologias comunicacionais avançadas, né? É a economia de plataformas, né? Então, ademais, nós temos visto a crescente uberização do trabalho nessa lógica da economia de plataformas, né? O que seria isso? As empresas ligadas à economia de plataformas se apresentam como meras intermediárias entre ofertantes e demandantes dos serviços, o que as exime, não é, de arcar com direitos trabalhistas e condições adequadas de trabalho. Essas empresas negam qualquer tipo de vínculo empregatício ou subordinação do trabalhador, ainda que sejam elas que determinem, não é, o valor da remuneração, a distribuição das tarefas e as regras para a sua execução. Então, os trabalhadores recebem apenas pelas tarefas executadas, não importando o tempo que tenham ficado à disposição da plataforma e se terão, no final do mês, uma remuneração não inferior ao salário mínimo legal, né? Que insegurança tremenda, né? Eu posso dizer o seguinte, aquele taxista de Uber, por exemplo, que se levanta bem cedo, pensando como é que eu vou pagar, né, a conta de luz, de água, os meus impostos e tudo, eu preciso, né, recolher no dia de hoje um tanto. E, de repente, ele sai na garagem e o pneu do carro está furado. Aquela meia hora, uma hora que ele gasta ali, vai fazer falta para ele, né? Aquilo ali não é pago, mas ele está usando um equipamento de trabalho próprio, supostamente, não é, sendo MEI, ele estaria como um empreendedor, na realidade, é um trabalhador individualizado, precarizado em tudo, sem condições seguras de trabalho e tendo que sair à luta, né? Então, é um exemplo típico de quem se coloca numa situação de insegurança muito grande, arcando com todas as consequências. Então, quais trabalhadores, nesse contexto todo, estão entrando nessa lógica da economia de plataformas? São, sobretudo, os jovens, não é? Que também têm facilidade para o uso da internet, de equipamentos mais sofisticados, não é? E por quê?
Faltam-lhes oportunidades no mercado formal. Muitos jovens se defendem como podem na economia informal, criando seus próprios trabalhos ou aceitando qualquer tipo de emprego, sem contrato e proteção social, vivem na insegurança total, não têm acesso fácil à educação técnica profissionalizante, menos ainda de nível superior, e nos últimos tempos isso se tornou muito mais difícil. Vimos num processo de facilitação, né? E desde os últimos anos isso foi muito reduzido, né? A possibilidade se reduziu muitíssimo. Poucos conseguem contrato de aprendizagem, sem experiência não são facilmente empregados também, não é? Então, no mundo de hoje, tudo se torna rapidamente descartável, inclusive, não é? E, em primeiro lugar, os seres humanos, né? Uma grande parte da humanidade está excluída da possibilidade de viver e de viver com dignidade. Então, se torna estarrecedor saber que milhões de jovens de todo o mundo amargam a experiência de se sentirem descartados. A juventude quer viver, mas encontra muitos obstáculos, entre os quais a falta de oportunidades para trabalhar ou trabalho em condições muitíssimo precárias, né? E por isso, Daniel, eu sempre me dediquei também à juventude trabalhadora, continuo dedicando, levanto essa questão a todas as pastorais e organismos de igreja que estão na área social, como formarmos novas gerações, né? Essa é uma questão importantíssima. O mundo do trabalho tem que ser pedagogicamente tratado desde a infância, né? As crianças entenderem, porque vão enfrentar essa realidade no futuro e, na realidade, enfrentam já dentro de casa com seus pais. Tem que compreender o que se passa, né? Para compreender também até a situação dos pais. Quantos que estão sofrendo demais e as crianças, adolescentes, os jovens, às vezes não compreendem o que está se passando, né? E poderem se situar lucidamente também quando adentram, então, esse tempo do chamado mercado de trabalho, que na realidade não existe, né? O sistema capitalista, o mercado de trabalho está reduzido e, como eu disse, cada vez mais o trabalho está corporificado em tecnologias avançadas. É um sistema de exclusão e daí profundamente macabro, né? Então, é isso que eu gostaria de introdutoriamente compartilhar, tá bem? Que bom, no Reginaldo, poder perceber, e nesse tempo da pandemia, né, tudo isso que o senhor falou ainda mais se complica, porque quem ficou mais exposto à própria contaminação, na verdade, foram justamente esses trabalhadores desprotegidos dos seus direitos e numa perspectiva, muitas vezes, de sobrevivência, né? Então, eu queria aproveitar rapidamente, o senhor tinha me enviado ontem e vou compartilhar aqui pelo nosso sistema, só a capa do subsídio, não sei se o senhor já consegue ver aí também, e justamente aproveitando esse 1º de maio e recomendando que esses dados, algumas informações adicionais e links desses estudos estão aí nesse caderno de reflexão, né? 1º de maio, lutemos por nosso direito a viver e trabalhar com dignidade, Deus ama a justiça e o direito. E aí eu vou colocar no nosso YouTube ali o link, eu vi que está ali conosco também o nosso querido irmão Jardel, nós que compartilhamos em gerações diferentes também as fileiras da Pastoral da Juventude, e também o nosso querido Eduardo Brasileiro, né, da Economia de Clara e Francisco, que está aqui conosco também, dizendo da sua alegria de nos acompanhar, o Antônio de Paula, também de Campinas, né, a Luísa Camargo dá o seu grito logo cedo, a juventude quer viver, ela também que vem dessa trajetória, o Vicente Alves justamente levanta esse tema. Quem é hoje o trabalhador, a trabalhadora na pandemia, né? E todas as questões vinculadas, aonde também mesmo os trabalhadores que tinham a proteção e têm a proteção dos direitos trabalhistas, de tudo aquilo que a classe trabalhadora lutou, também tiveram que utilizar os seus próprios equipamentos, arcar com a própria internet para poder trabalhar e, ao mesmo tempo,
nesse momento que fez essa falsa oposição entre economia e vida, né? Como se isso pudesse ser possível, né? Que outros aspectos dessa realidade, desse contexto da classe operária, da classe trabalhadora, porque hoje eu já ouvi dados justamente dizendo que hoje a maior categoria de trabalhadores no Brasil são o que a gente chama de trabalhadores de aplicativos, ou os uberizados, e realmente eu, na minha andança aí no campo da justiça e da paz pelo mundo, eu tive na Índia e vi aqueles trabalhadores muito magros, movendo bicicletas, passeando com turistas, essa coisa toda, e hoje eu vejo, então, jovens trabalhadores também, às vezes esgotados, sentados em gramados, com a sua bicicleta, com a moto ao lado, né? E a gente vê que estão completamente... são jornadas de trabalho muito extensas, que fazem com que todos nós nos tenhamos realmente essa sensibilidade diante dessa situação e possamos também falar, né? E também ouvi um dado importante dizendo que, quer dizer, na verdade, você tem um número enorme de desempregados, só que os desempregados hoje são aqueles que estão procurando emprego e não encontram. Mas você tem um número muito grande também, quase se falava da ordem de mais de 50 milhões, 60 até, que são os descartados, né? Que, como o senhor disse, por não estarem com essa possibilidade de compreender a utilização da tecnologia, já é uma primeira remessa. Outros trabalhadores que também eu conheço, que mesmo sendo de empresas brasileiras foram vendidas a multinacionais e que têm que se virar para aprender a língua estrangeira do novo dono da empresa para poder manter seus empregos. Então, a gente vê que realmente nós temos muitas razões para meditação e compromisso nesse 1º de maio, e aí se tiver alguns outros aspectos que o senhor queira abordar, e logo em seguida, então, a gente passa um pouco para os apelos, esse discernimento. Eu volto à pergunta, então, justamente do Vicente, né? Quem é hoje esse trabalhador, essa trabalhadora durante esse tempo da pandemia, dona Reginaldo? Olha, é o trabalhador, trabalhadora de um capitalismo selvagem, não é? Que não reproduz igualmente o que era 100 anos atrás, mas tem similaridades. Nós estamos vivendo uma onda de solidariedade, pobre ajudando pobre para todos sobreviverem, não é? Recorda-nos a mutualidade que deu origem ao sindicalismo, não é? Em primeiro lugar, foram ações de ajuda mútua. Isso permitiu, então, criar condições para se desenvolver progressivamente o sindicalismo de reivindicação. Na realidade, nós estamos num tempo que devemos fazer uma leitura histórica, não só, então, do momento, e aprender, né, com a história. Não basta nós reivindicarmos melhorias de condições de trabalho, ou mesmo inserção no mercado de trabalho, e continuarmos nesse sistema de exploração, que quando tem uma grande crise, que na realidade reproduz a crise histórica estrutural, nós temos que considerar que o ser humano ele tem condições de repensar a sua forma de se situar em sociedade, e, em lugar de reivindicarmos simplesmente emprego, trabalho que seja, nós criarmos, né? Porque, assim como alguém pode criar uma pequena empresa e se desenvolver, o associativismo tem que pensar em projetos coletivistas, né? Projetos cooperativos que mudaria o estilo do sistema, abrindo brechas no sistema. Aí sim, fazer toda uma luta institucional para que nós possamos não só conquistar direitos básicos, mas construir um projeto diferente de nação, de convivência também internacional. Temos muito que avançar nesse sentido. Então, se trata de formar novas gerações nesse sentido. O próprio sindicalismo, representando um setor, uma fatia muito reduzida agora, de trabalhadores e trabalhadoras, se coloca essa questão. E olha, Daniel, eu mesmo, em nome da CNBB, com alguns outros, e você tem colaborado nesse sentido, nós estamos em diálogo com as centrais sindicais, e elas mesmas dizem: nós queremos contar com a igreja,
com outros organismos que têm capilaridade nas periferias, nos bairros, todo o limite que nós temos, mas sim, temos muita presença, e reinventar o sindicalismo, o associativismo. Destes e destas, por exemplo, que utilizam-se de plataformas, ou destes e destas que estão desempregados. Então, pela solidariedade que o pobre tem condição de viver, né, porque tem coração e sente compaixão um pelo outro, nós podemos criar o novo. Aí está o Evangelho de Cristo, né? Criar esse totalmente outro. É necessário visualizar esse totalmente novo. Não adianta fazer uma reforma simplesmente no sistema, não é? E nesse sentido, temos que trabalhar com as novas gerações, desde a adolescência, período juvenil. Bom, o que querem, o que necessitam, quais são os seus direitos, o que nós podemos fazer juntos com as novas gerações. E por isso também a importância de organizações de juventude, como a Pastoral da Juventude tem dado mostras, né, de formar também novas gerações nesse sentido, com as suas especificidades, e muito mais além ainda, a Juventude Operária Cristã, que já tem uma experiência de mais de século, né, a ser reconhecida e valorizada mais neste país, no mundo, fazendo um resgate, portanto, dos valores, né, da Juventude Operária Cristã. E daí eu gostaria, Daniel, de compartilhar algo nesse sentido, né? Compreende-se a importância dada pelo Papa Francisco, até mesmo o Conselho Mundial da JOC, que se realizou na Alemanha em 2016, que eu estive presente, e o Papa enviou uma carta. Eu intermediei essa carta, porque justamente estava no encontro de formação para novos bispos em Roma, dialoguei com o Papa nesse sentido, pedindo uma carta. Ele escreveu uma carta dirigida à Juventude Operária Cristã Internacional, desejando que esses dias de amizade, estudo e compromisso compartilhado favoreçam a consciência da dignidade de cada pessoa, o valor do trabalho humano e a necessidade de respostas comuns e acertadas frente aos desafios enfrentados pelos jovens, particularmente os jovens trabalhadores. Então, o Papa escrevendo a Juventude Operária Cristã Internacional, e foi uma explosão de entusiasmo, não é? Quando, nesse conselho, representantes de 20 países do mundo, não é? Muitos jovens trabalhadores, ali se encontrando, não é? Ouviram essas palavras do Papa. E essas situações são permanentemente tratadas, não é, pela Juventude Operária Cristã Internacional, compartilhando experiências de vida, analisando a realidade da juventude trabalhadora no mundo de hoje e interpretando, então, suas causas e concluindo que existe um problema sistêmico a ser tratado, né, conforme eu dizia antes. Constatamos, então, que a crise mundial é uma crise estrutural, na realidade, né? O sistema capitalista que impera no mundo é intrinsecamente incoerente, produz riqueza para poucos e pobreza para muitos. Sua lógica de concorrência econômica e concentração de capital está associada à exploração da força de trabalho e ao descarte de quem não é considerado capaz e útil, e é um sistema perverso, né? Segundo o Papa Francisco, é um sistema intolerável. São palavras do Papa. Eu aqui, como bispo, em sintonia com o Papa, tenho que fazer repercutir também as suas palavras. Não é o sucessor de Pedro, aquele que diretamente, intimamente, né, em comunhão com Cristo Jesus. E o Papa, em sua encíclica Laudato Si, caracteriza esse sistema como um sistema mundial no qual predominam a especulação e o princípio da maximização do lucro e uma busca de rentabilidade financeira que tende a ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e o meio ambiente. Então, assim se manifesta a íntima relação entre degradação ambiental e degradação humana e ética. Em sua lógica destrutiva, tudo se reduz ao mercado e ao cálculo financeiro de custos e benefícios, conforme o próprio Papa diz.
E se a pobreza, conforme já disse o Papa Francisco em sua mensagem por ocasião do Dia dos Pobres em 2017, né, tem o rosto de mulheres, homens e crianças explorados para vis interesses, espezinhados pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro, e é fruto da injustiça social, da miséria moral, da avidez de poucos e da indiferença generalizada, cabe-nos agora mostrar que não somos indiferentes diante dos crimes perpetrados pelos atuais usurpadores do Estado brasileiro e seus aliados, especialmente contra os mais vulneráveis e pobres, né? Então, resta agora às organizações de trabalhadores e trabalhadoras e a todos os demais setores democráticos deste país fortalecerem suas lutas para revertermos essas e outras decisões, porque tudo se trata de decisão também, que passa por instâncias institucionais, não é, do Estado, que afetam negativamente, sobretudo, os setores mais fragilizados da classe trabalhadora. E frente a esse desafio, distintas instâncias de Igreja Católica no Brasil, inspiradas no Evangelho de Cristo, continuarão a exercer seu papel profético em prol do bem comum a partir dos mais vulneráveis nas relações de trabalho, que são igualmente os pobres e os mais pobres. Então, fica aqui o desafio de nos prepararmos para o 1º de maio, amanhã, não é? Com a mística também do nosso compromisso de uma transformação global da realidade, né? Não só avançarmos na linha de recuperarmos direitos, mas desde essa luta avançarmos muito mais profundamente para reestruturarmos a nossa vida em sociedade, né? Construirmos uma nova cultura, a cultura do amor na sua plenitude, que significa a defesa da vida, né, de pessoas humanas e de toda a criação. Dom Reginaldo, não consigo agora, ainda teve a queda de internet aqui em casa, peço desculpas a todos e a todas que estão acompanhando, mas não tem como fazermos uma gestão. Mas, mesmo assim, eu quero continuar um pouquinho, eu vi que o senhor estava abordando justamente aspectos mais vinculados ao próprio apelo que temos enquanto igreja, enquanto cristãos e cristãs e homens e mulheres de fé, diante dessa situação da classe trabalhadora. E agora pensamos um pouquinho, então, se tem mais algum aspecto nessa direção que o senhor queira abordar, ou o que fazer, né? Quais são as questões que são colocadas, e aqui eu vi pelo bate-papo aqui do nosso YouTube, muitas pessoas colocando a respeito das dificuldades que temos hoje com uma nova geração dos nossos sacerdotes na compreensão desse papel da igreja no mundo do trabalho e a necessidade dessa formação junto aos seminários. Claro que, nesse sentido, a gente já vai partindo um pouco nesse caminho entre o discernir e o agir, né? Que palavra o senhor poderia nos trazer também frente a essa questão, né, que o método Ver, Orar, Agir nos leva justamente a pensar o que fazer, né? O que a gente pode fazer nesse sentido enquanto cristãos leigos, a pastoral operária também, quais são os seus caminhos, a juventude operária cristã também. Talvez nós pudéssemos, então, agora pensar um pouquinho mais nesse enfoque, por favor. Daniel, o próprio Papa Francisco tem dito que a igreja na América Latina ainda tem um tom muito clerical, né? Isso se comprova dia a dia nas comunidades, o apelo que se faz ao serviço, né, dos ministros ordenados, a presença, o acompanhamento, como se nós fôssemos resolver todas as situações, né? E tudo tivesse que passar por nós. Na realidade, os cristãos leigos e leigas, por doutrina eclesial, têm que assumir melhor e mais, né, o seu papel na sociedade. Agora, o que nós temos que fazer é apoiar
e ajudar, né, no sentido de ir balizando a situação também, para continuarem fiéis ao espírito eclesial e abrindo espaços para tratar essas questões no contexto eclesial, né? Mas a militância, em primeiro lugar, é do cristão leigo e leiga no contexto cotidiano, eu diria, porque cada um está em um contexto. Isso faz sentido porque a reestruturação global da sociedade passa por todos os ambientes. E o ministro ordenado não está presente em todos os ambientes. Nós devemos ser aqueles que unificamos, não é, as iniciativas, coordenamos as iniciativas no sentido de unificá-las e apontar caminhos de unidade na ação, né? Nesse sentido, sim, existem esforços de formação dos ministros ordenados para que entendam bem o seu papel, não sejam necessariamente aqueles que substituam o papel dos cristãos leigos e leigas. E os próprios cristãos leigos e leigas não se subtraírem também, né, a função do ministro ordenado, no sentido de que tudo vai passar pelo ministro ordenado. Não, tem que assumir bem o seu papel, inclusive na comunidade, que se organiza em ambientes também específicos, tanto é que a CNBB tem já nas suas diretrizes gerais para a ação evangelizadora deste período, o desenvolvimento das comunidades eclesiais missionárias, que recupera, não é, o estilo de SEBS e não se contrapõe, ao contrário, valoriza tudo que é de comunidade eclesial de base, né? E daí o protagonismo laical, tanto no contexto dessas comunidades, quanto também nos ambientes de vida, porque elas se inserem nos ambientes de vida. Então, a questão ela é muito importante, mas ela deve ser tratada a partir da prática mesmo laical. O cristão leigo e leiga não pode simplesmente exigir uma postura do ministro ordenado se ele e ela mesmo não estão atuando convenientemente. E, historicamente, foi o que aconteceu. Nós tivemos, no Brasil, um protagonismo do profetismo episcopal nos anos 70, 80. Bom, tivemos também protagonismo de ministros ordenados como presbíteros e depois diáconos também, mas e o cristão leigo e leiga? Pode ser que tenham deixado um vazio que foi ocupado por aquelas que vivem intraeclesialmente, não é? Com uma espiritualidade intimista. Então, ficou um vazio também na organização e na atuação laical, que é o que eu digo, o espírito militante, que é o espírito profético também. Então, nós temos que nos questionar dos dois lados, a formação dos novos presbíteros e a formação de lideranças laicais também muito dispersas. Isso se vê sobre o terreno, pessoas ótimas e até visionárias, mas desarticuladas, desorganizadas. Por isso que a Semana Social Brasileira é uma oportunidade para rearticular essa militância sobre o terreno, né? Dizendo, avancem na sua organização, tomem posição, assumam o seu papel e também nos questionem, coloquem questões sobre a formação presbiteral, mas não esperar que o bispo vai realizar toda essa formação, tem que vir também de uma reivindicação, até mesmo, dos cristãos leigos e leigas, dizendo, nós queremos participar da formação dos novos presbíteros, porque eles estarão a serviço também da comunidade que tem protagonismo laical. Então, queremos fazer parte. E se colocar essas questões. Na minha diocese, eu faço parte de uma equipe de formação de padres. Bom, vamos propor que tenhamos pessoas assim, né? E aí, então, pode reverter também esse clericalismo e ser uma igreja muito mais de comunhão. Agora, Daniel, se me sobra um tempinho ainda, pelo fato de ser véspera de 1º de maio, fazer um pouquinho de resgate também do sentido do 1º de maio, justamente pela ocasião, né? Você tinha me convidado em outras oportunidades, eu disse, não, talvez seja melhor as vésperas do 1º de maio, justamente para tratar um pouquinho melhor essa questão, porque, olha,
Quanto que nós ouvimos pela mídia, pessoas nossas mesmo, falando do dia do trabalho, né? Já comecemos por aí, não é? Uhum. Isso agrada muito aquele que é detentor do capital, né? Porque fala do trabalho que interessa a ele, mas não dos trabalhadores e trabalhadoras, não é? Então, o capital, sim, interessa-se pelo trabalho, mas não se interessa pela vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, posso adentrar essa temática? Sim, só um pouquinho antes pontuar, a Suzana, que se dedica, como o senhor estava falando, à formação do seminarista lá em Campo Grande, colocava justamente isso, né? Para lembrar hoje também o dia de São José de Cotolengo, na verdade, ele que se dedicou a esses mais pobres, sendo franciscano, né? E, a partir daí, toda a reflexão que, creio eu, que tenha sido nesse momento que eu tinha desconectado aqui, falando também da própria experiência dos ensinamentos oriundos da ação católica e do método Vejo Garagi. O Silvino Rec menciona o Papa Francisco, que, segundo me contaram, assumiu o nome de Francisco, né? Ele que foi franciscano, de Dom Cláudio Urbis como seu mestre, né? E pedindo justamente para não esquecer os pobres, e é nesse sentido que o senhor também aborda, né? O Egídio Fiorotti diz justamente nesse mesmo caminho, né? Papa Francisco é um profeta da vida. E essas palavras, a Marilene Ferreira está mencionando aqui, são muito importantes nesse momento da pandemia, onde a economia está sendo colocada pelas mídias acima da vida. A Rosângela lembra que o fundador da JOC disse ao visitar uma mina de ouro já nos idos tempos, né? E nessa perspectiva dessa formação também, Padre Jean Franco lembra a formação na ação que Dom Helder Câmara promovia e Dom Oscar Romero pela sua conversão e a sua dedicação à formação do laicato, e hoje acredito eu que seja um dia importante para reafirmar esse protagonismo que devemos ter, e aí, como o senhor mesmo mencionou, principalmente nesse 1º de maio, né? Que é dia de memória, instituído por conta da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, e não apenas um dia para louvar a disciplina do trabalho, com certeza também necessária, mas a gente tem esses elementos todos. Olha aí, Dom Reginaldo está mudando o cenário aí, né, Dom Reginaldo? E aí, Dom Reginaldo, então, o que precisamos celebrar e recordar, fazer memória do 1º de maio? Bom, aqui no cenário aparece o Cardem, né? Joseph Cardem, que se tornou cardeal, fundador da Juventude Operária Cristã Internacional, com jovens trabalhadores e trabalhadoras, né? Uma história belíssima que influenciou a igreja no mundo todo e continua ainda tendo um impacto muito positivo. Ele necessita ser muito bem conhecido como a Juventude Operária cristã também ser muito conhecida. E se vindo ao Brasil e justamente nessa mina de ouro, né, em que o dono da mina dizia a ele, olha que beleza, essa riqueza imensa que está aqui, ele disse, não, mas a riqueza está ali, né, no trabalhador e trabalhadora, dizendo que cada jovem trabalhador e trabalhadora vale mais do que todo o ouro do mundo. Isso tem tudo a ver com o primeiro princípio fundamental da doutrina social da Igreja, que é a dignidade de cada pessoa humana, não é? Pensar que cada pessoa humana, que seja aquele que está na rua, quantos agora são famílias, não é, que vão para as ruas, cada pessoa dessa, embora vivendo ali na precariedade, sobretudo por isso, porque ali está o Cristo, e pode estar dependente do crack, mas aquela pessoa, qualquer que seja a sua idade, sua circunstância ali, ela vale mais do que todo o petróleo do mundo, todo o ouro, todo o armamento que está acumulado em depósitos por tanto lado aí, né? Toda a riqueza que você possa imaginar não é nada diante do valor de cada ser humano. Isso é tão bonito na nossa mística cristã que fundamenta a doutrina social da igreja, né? E a igreja, então, aprende também
com justamente essas reflexões que fazemos, mais práticas, e também posicionamentos de tantos, não é, que tem mística tão profunda assim. E essa mística nós devemos também a todos e todas que na história da humanidade lutaram, justamente reivindicando esse reconhecimento da dignidade de cada pessoa humana e dignidade de toda a criação, né? Então, o dia 1º de maio tem uma história bonita, que precisa ser conhecida também, né? E evoco aqui um pouco dessa história, né? Como surgiu esse dia. Imaginemos milhões de pessoas trabalhando das 6 da manhã às 10 da noite, ou seja, 16 horas por dia, 6 dias por semana, recebendo salários miseráveis, morando em condições extremamente precárias, estando frequentemente doentes e não tendo nenhum direito trabalhista garantido por lei. Assim era a condição dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Entre os quais milhões de crianças também, há mais de 100 anos, no mundo todo. Os trabalhadores de então, né, se organizaram, criaram sindicatos e começaram a lutar por uma jornada diária de 8 horas de trabalho. Passaram a fazer manifestações para conseguirem esse e outros direitos, e foi assim que na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no dia 1º de maio de 1886, milhares de trabalhadores em greve saíram às ruas reivindicando a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Eles foram fortemente reprimidos, muitos foram mortos e alguns foram condenados à prisão perpétua, 4 deles foram enforcados, e por esse fato, 3 anos mais tarde, um grande encontro mundial de trabalhadores, realizado na França, declarou o 1º de maio como um dia de luta, no qual os trabalhadores e trabalhadoras saem às ruas para exigir seus direitos. Desde então, as lutas da classe trabalhadora se espalharam pelo mundo inteiro, e hoje temos muitos direitos garantidos graças a essas lutas, e há outros ainda por conquistar. No entanto, aqui no Brasil, estamos perdendo muitos direitos já adquiridos. Impressionante que em poucos anos, quantos direitos foram perdidos, né? No Brasil, a maioria dos deputados e senadores, por serem empresários ou terem sido eleitos com apoio empresarial, decidem leis a seu favor ou a favor dos interesses corporativos e empresariais que prejudicam a classe trabalhadora. Então, devemos nos perguntar também sobre outras decisões correlatas, não é, de caráter trabalhista e político no âmbito do Congresso Nacional, né, nessa mesma lógica. Não se trata só, não é, da lógica de direitos trabalhistas, é um conjunto de direitos que estão sendo afetados. E se ficarmos como espectadores dessas decisões ou ingenuamente favoráveis, em lugar de conquistarmos novos direitos, continuaremos perdendo os que já temos, não é? Então, como celebrar o 1º de maio, se não pela continuidade da luta por melhores condições econômicas e pela ampliação de direitos sociais e culturais? Por isso, nesse dia é fundamental realizarmos atividades educativas que esclareçam o momento político atual, né, e sua relação com o presente e o futuro da classe trabalhadora deste país. E a Igreja, então, propõe por meio de suas atividades, e aqui está um exemplo muito significativo, né, esse despertar com justiça e paz, né, particularmente, né, focado também, ou focando também, a encíclica sobre o trabalho humano do Papa João Paulo II, é muito importante, de 1981, e as várias encíclicas sociais, né, sucessivas, particularmente do Papa Francisco. Então, vale a pena entendermos que, desde a perspectiva da fé cristã católica, lutar em favor do que é justo para a classe trabalhadora significa lutar em prol do bem comum,
que sinaliza na história o reino definitivo de Deus, né? Que transcende a história, né? Isso é muito significativo, porque aquilo que nós estamos vivendo hoje, mesmo que nós conquistemos condições muito melhores, né? Ainda teremos que superar sempre para melhor. E essa metanoia, essa conversão profunda, essa reestruturação da nossa vida em sociedade é urgente, urgentíssimo, né? Porque nós estamos num momento entre a vida e a morte, né? Saibamos, portanto, escolher a vida. É dom de Deus fundamental e, além da nossa consciência, que nós nos coloquemos em uma atitude ativa, né? Sermos proativos, organizativos sempre, né? Educando, organizando, agindo, é o processo de formação pela ação. E a JOC tem uma experiência muito bonita nesse sentido, que é a utilização do método de revisão de vida e ação, que todas as comunidades deveriam aprender, né? Se aplicarmos esse método em todos os grupos, utilizando, não é, como pano de fundo o ver, julgar e agir, né? Que pode ser o ver, discernir e agir também, não é? Porque a referência fundamental é a dignidade da pessoa humana, à luz, então, da palavra de Deus, da tradição da igreja, a importância, então, de encontrarmos inspiração e vivermos essa inspiração fundada em Cristo, não é? Nossa pedra angular fundamental, sobre a qual nós construímos também uma nova convivência entre os seres humanos. Então, deixo aqui, Daniel, meu abraço, né? Agradecendo essa oportunidade de nós estarmos partilhando essa reflexão, entendeu? O Dom Reginaldo, nós agradecemos essa possibilidade de estarmos conversando hoje no nosso programa Despertar com Justiça e Paz sobre toda essa realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, os temas que foram abordados nesse contexto dessa extrema transferência e concentração de renda, onde os trabalhadores e as trabalhadoras são submetidos à jornada. E nós lembrávamos aqui no bate-papo do YouTube, acompanhando a sua fala, justamente 16 horas de trabalho é o que muitos trabalhadores hoje uberizados estão fazendo. Parece que, de fato, nós precisamos dessa nova mobilização e dessa presença profética da igreja, principalmente nossa, de homens e mulheres batizados também, produzindo a conversão daquelas que estão aí na sociedade e de forma realmente pacífica, mas valente, fazermos, então, essa organização de baixo para cima. No contexto da Sexta Semana Social, nós estamos concluindo toda uma dedicação a respeito do tema, agora que foi terra e economia, e agora começa todo o momento em que discutiremos mais com o 1º de maio, né? Então, nós estamos, com o programa de hoje, fazendo a transição desse momento de 2 meses dedicado a um binômio, vamos dizer assim, da Sexta Semana, e começamos outro, então, agora, dedicados, nesse momento, ao tema do trabalho e da democracia. E, por isso, então, a gente convida todos e todas para que acompanhem, para e passo, o que está acontecendo no Senado, durante a CPI do genocídio. E, nesse sentido, então, eu aproveito para divulgar que nós, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, conformamos essa campanha nacional do Fora Bolsonaro, estamos assinando junto a Declaração Nacional da Campanha por ocasião dessas 400 mil vidas. E convido a cada uma também a ali pesquisar no site justicapaz.org, que é o nosso portal da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, para que você também possa conhecer os termos dessa declaração e também ajudar a despertar, como é o propósito que nós temos feito agora nessa mobilização do laicato para o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Então, é muito importante que nós possamos juntar todas essas forças. No dia de amanhã, nós temos atividades praticamente durante todo o dia, desde de manhã cedo, às 9 horas, próximo à Catedral, aqui em Brasília. Teremos também já manifestações acerca do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, dessa memória de lutas que, com tanto
dedicação o senhor descreveu, Dom Reginaldo, e é preciso que nós também possamos, na parte da tarde, também teremos algumas lives a esse respeito, e na sugestão que o senhor deu, esse subsídio que nós apresentamos logo no início do programa, eu deixei aí o e-mail da Pastoral Operária, vai dar um trabalhinho para o nosso companheiro Jardel, mas eu sei que ele é muito dedicado. Aqueles e aquelas que estão nos ouvindo, que quiserem contar com esse subsídio, quem sabe fazer pequenos encontros, um sobre cada tema, abordando a partir do dia de amanhã, durante todo esse mês de maio, vai ser muito importante para que todos e todas estejamos juntos. E também queria aproveitar a ocasião para divulgar, nós estamos nesse momento, enquanto Comissão Brasileira de Paz, Dom Reginaldo, fazendo também um seminário internacional, e aproveito também para convidá-lo, eu sei que o tempo do bispo é muito corrido, e será durante os dias 4, 5 e 6 agora de maio, de 10 da manhã até o meio-dia e pouquinho, quando a gente estará trabalhando justamente elementos para esse conjunto de realidades, fazendo uma denúncia internacional da situação em que nós nos encontramos, e para isso, então, é muito importante que nós possamos conversar. Várias agências, inclusive nossos amigos de Misério, estarão conosco também, e daí, então, a importância desse momento estarmos também divulgando em nível internacional esse momento que estamos vivenciando. E se trata tragédia brasileira, risco para a casa comum, e a gente vai fazer circular também nas redes sociais para que todas e todas possam também estar acompanhando, né? Eu vou ver se agora eu consigo compartilhar aqui. Nós tivemos hoje uns probleminhas de internet, mas são desafios que a gente enfrenta para quem faz ao vivo, né? E são eu vou compartilhar assim só o quadro que nós temos aí, não sei se está visível, né? Em meio de tantas, vou aumentar um pouquinho mais, oh meu Deus, isso, para que a gente possa então ter essa, e a gente vai divulgar as possibilidades também dessa participação, e entre as questões que serão abordadas, Dom Reginaldo, então nós vamos ter justamente a situação referente à nossa situação dos trabalhadores e das trabalhadoras como eixo. E nesse seminário, marcadamente, nós vamos trabalhar a ideia de como que a religião tem sido utilizada para legitimar esse projeto que produz morte na vida das pessoas, e essa tragédia que nós temos enfrentado, e que hoje faz uma combinação das cepas dos vírus do coronavírus e acaba gerando como se fosse um laboratório macabro de novos vírus e de novas cepas disso que tem sido tão mortífero, e por isso que nós estamos acompanhando, fazendo nosso papel enquanto cristãos leigos, no sentido de fazer com que nós tenhamos, então, a apuração dos crimes cometidos e a sua própria responsabilização no sentido daquele que hoje governa o nosso país. É nesse posicionamento, então, que a gente celebra com o senhor também esse compromisso, essa dedicação, e aí eu peço que o senhor possa fazer as suas considerações finais, e também eu, enquanto trabalhador, tantos e tantas que estão nos acompanhando, trabalhadores e trabalhadoras também, que possam contar com a sua bênção e ter a luz de Deus para seguir na nossa missão, no nosso testemunho. Agradecendo já a todos e todas que estiveram conosco e que compartilharam. Nós estamos cada vez mais nos dedicando também a essa comunicação estratégica, vendo nisso um espaço também importante de anunciar a boa notícia do reinado de Deus. Por favor, Dom Reginaldo, conclua o programa para nós. Deus é o primeiro trabalhador, não é? Criador, e nos convida a participarmos da recriação permanentemente, né? E da importância de formarmos novas gerações para assumirem esta missão também de recriar a vida no mundo, preservando, né? E eu dedico, então, este momento final à juventude trabalhadora, por meio da oração da juventude trabalhadora, que a JOC promove desde séculos e séculos, não é? A juventude
se tornou muito importante nas transformações da sociedade. E a JOC cumpriu e continua cumprindo o seu papel, e eu diria que é a organização ainda do futuro, não só do passado, a ser valorizada, né, e apoiada, e daí faço um apelo a todos e todas que conhecem essa história belíssima, né, de manifestarem o seu apoio. E aqui, né, muitos formados pela Juventude Operária Católica Brasileira estão aqui presentes, acompanhando. O meu abraço a todos e todas, e também aquelas da Pastoral Operária, de modo especial o Jardel, que é um companheiro também da coordenação nacional da Pastoral Operária, não é? Esse subsídio aí nós trabalhamos muito juntos, mas a colegiada da Pastoral Operária se dedicou muito como um subsídio de formação importante entre hoje, amanhã, esses dias todos, e permanece, né? Então, tantos instrumentos tão bonitos, mas o que mais conta é a nossa mística, né? E a mística orante. Como estamos iniciando o dia, né? Orando também, né? Com o despertar, com justiça e paz, então concluo com essa oração da Juventude Trabalhadora, que é a oração da Juventude Operária Cristã Internacional. Jesus, eu vos ofereço este dia meu trabalho, minhas dificuldades, lutas, alegrias e esperanças. Concedei a nós, jovens que nos preparamos para a vida profissional, que buscamos emprego ou possuímos trabalho, a consciência de nossa dignidade, de nossos direitos e de nossas responsabilidades. Concedei-nos a graça de testemunhar nosso amor à vida e ao que é honesto e justo, a dedicação diária à nossa união e organização, e a sabedoria de agirmos coletivamente em prol de condições dignas de vida e trabalho. Concedei-nos, enfim, a fidelidade à missão de trabalharmos pelo reino que é vosso, hoje e sempre. Amém. Uma bênção, então, especial a você, Daniel, a família toda, né, todos os nossos amigos, amigas, de modo especial da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e a todos e todas, né, que estiveram conosco neste momento. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Cuidem-se bem. Amém. Muito obrigado, Dom Reginaldo. E nós concluímos hoje, nesse momento místico, importante, o nosso programa Justiça e Paz, e anunciamos o próximo, onde traremos, Dom Reginaldo, o nosso querido e jovem Dom Silvio, bispo lá de Vacaria, o responsável pelas pastorais sociais, e eu quero convidar a todos e a todas que já marquem na agenda, todas as sextas, 8 da manhã, bem cedinho, enquanto a gente toma o cafezinho, a gente vai acompanhando e vai participando também. Nosso abraço querido. E eu também recordo a nossa Mônica, tantas mulheres da Pastoral Operária que estiveram aí, e o nosso querido Jardel, como o senhor também mencionou, que fazem realmente com que esse tema da vida das trabalhadoras e trabalhadoras nunca estejam ausentes das preocupações nossas enquanto pastorais sociais e organismos da Igreja. Muito obrigado pela presença, bom dia, e seguiremos juntos, então, amanhã, celebrando a memória dessas lutas e ainda mais renovando nosso compromisso com as bênçãos de São José Operário, o nosso padroeiro, nosso pai trabalhador, que também hoje nos ajuda a discernir os caminhos da Igreja. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.